porque hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor. E é uma pena que os nossos irmãos professores não poderão participar desse momento, mas é assim. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico, historiador Lucas, capítulo 22. Eu quero ler com os irmãos do verso 7 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Vamos curvar as nossas cabeças em mais um momento de oração e de busca da vontade de Deus para as nossas vidas nesse texto. Pai amado, eu creio que esta é a tua palavra. Eu creio, ó Deus, que há no teu coração um anelo de fazer-nos entender o significado deste momento tão especial na vida de Jesus. Também eu sei, ó Deus, que há no teu coração um anelo de fazer-nos entender o significado tão singular que é, ó Deus, a participação na mesa do Senhor. E a minha oração, Senhor, nessa noite, é que o Senhor traduza com poder e graça esse anelo a cada um de nós, e nos faça conceber pelo Teu Espírito Santo
a dimensão, Senhor, desse ato na cruz do Calvário, e desse ato que ecoa o ato da cruz em todas as células do teu corpo, na ministração da ceia do Senhor. Deus amado, que saiamos daqui essa noite com a percepção correta do que isso significa para o Senhor e para a tua igreja. Ensina-nos, Senhor. Porque se o Senhor não nos ensinar, nós não temos como aprender. Por isso, ó Deus, é com carência absoluta de ensino. É com rendição absoluta que nós levamos cativos os nossos pensamentos à cruz de Cristo. E que o Senhor ministre com graça a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom, irmãos, é podermos envelhecer. Enquanto nós envelhecemos, nós entendemos como é que a vida funciona. Se nós não envelhecermos, nós não vamos saber como é que a vida funciona. E às vezes eu paro para pensar sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão à minha volta, sobre a vida daqueles que já passaram pela minha vida. E ao longo das nossas vidas, da sua e da minha, nós deparamos com uma série de incidentes significativos nas nossas vidas. Na verdade, eu creio que nós poderíamos argumentar que a vida é melhor entendida a partir de uma série de eventos, de situações, de fases, de experiências importantes que acontecem conosco. Algumas culturas dão tanta importância a estes eventos, a essas realidades que acontecem, que marcam a vida das pessoas, que eles têm um ritual próprio, elaborado para aquele momento. Quando eu fui à África, no Senegal, eu visitei algumas tabancas, com médico e algumas equipes da área de saúde. E lá no meio da tabanca tinha um menino, um adolescente, com a roupa diferente dos outros adolescentes, assim como um pano de saco, de linhagem, esse pano rústico, com um buraco para ele pôr o braço e outro para pôr os braços e outro para pôr a cabeça. E com alguma coisa, como se fosse um chicote nas mãos. Eu o fotografei escondido, eu tenho essa foto. Mas a altura da virilha dele tinha uma mancha de sangue. E eu logo deduzi que ele havia passado pelo processo de circuncisão. E que ele estava num processo de sair de adolescente para homem. E que ele precisava se expor. Ele precisava caminhar com aquela roupa em toda a tabanca, em toda a aldeia. Para dizer para todo mundo que aquele era um evento marcante na sua vida.
Alguns de nós, irmãos, aqueles que têm uma boa memória, pode sim lembrar de momentos importantes na sua vida. Eu me lembro de alguns momentos, você se lembra de alguns momentos. Se nós fôssemos dar a oportunidade hoje à noite para você contar um desses incidentes significativos na sua vida, nós teríamos muitos em comum. Mas nós teríamos outros diferenciados. Momentos em que foram tremendamente profundos para cada um de nós. Aquele momento em que os nossos pais nos deixaram pela primeira vez na escola. Aquele momento em que, com todas as dificuldades, os nossos pais faziam com que nós nos sentíssemos amados, cuidados, protegidos. Mesmo que fosse uma bicicleta preta com algo na frente, onde nós pudéssemos sentar naquele lugar e nós ouvíamos o fungar pesado dos nossos pais atrás, pela força que ele fazia para pedalar, porque não tinha marcha. Mesmo que fosse a Kombi velha, na qual nós nos envergonhávamos dela, mas ele entra no pátio com a chuva para nos pegar lá, para que nós não pudéssemos molhar. Eventos que nos marcaram tanto, que nós sabemos de eventos da vida dos outros, que nós não estávamos presentes, mas sabemos que é uma verdade existencial na vida dessas pessoas. É ou não é, Lelo? Primeiro dia de aula, nós homens, a primeira mulher, depois das nossas mães, que nós amamos, foi a professora. Primeira mulher que nos fazia o coração disparar, que nos dava prazer em caprichar no caderno dela, que nos dava prazer em caprichar na letra, em tirar a melhor nota. Porque no fundo havia um amor profundo por ela. Essa é a mulher que eu vou me casar com ela. Primeiro emprego, primeiro salário, a formatura do primário, a formatura do curso médio, a formatura da universidade. Quantos sonhos! E a que preço? O casamento, como é fantástico o nosso casamento, como foi fantástico. O nascimento do primeiro filho, a preparação, aquele anseio, aquela coisa pesada, aquele negócio que você está com vontade de gritar, mas não é gritar, é outra coisa, que só você sabe. A primeira vez que você deixa o seu filho na escola, a primeira vez que você a leva para a faculdade e a deixa lá. A primeira vez que você entra no quarto dela e a cama está vazia. E quando ela vai com aquele outro, ou com a outra, hein, mamãe? Quando você tem que entrar com ela, porque é esse o processo, são esses os momentos de quais a vida é composta, ela brilha por causa disto. E aí ele leva ela embora, e você sabe que ela não será totalmente sua mais.
E os netinhos? E aqui a gente poderia ir falando, gerando, após gerações, e acontecendo. Esses são os eventos, dos quais a vida é construída. Para mim hoje, irmãos, como sempre foi, desde 1988, um momento muito especial. Não há, depois daquele dia, um momento mais especial na minha vida do que o momento da ceia do Senhor. Eu precisei de atravessar os mares, ir para outra América, juntamente com 6.000 pastores, receber a ceia do Senhor, para ser impactado por Deus do significado disso. E domingo passado alguém disse: eu ficou bravo. A ceia passada. Não é que eu fiquei bravo, eu fico triste. A igreja da qual eu sou pastor há 15 anos, e parece que a igreja não entendeu o significado desse momento. É tristeza, porque ainda alguns não entenderam. Esse foi o cálice que eu tomei a ceia. E esse foi o que eu peguei depois da ceia que sobrou sobre a mesa. Esse é o memorial daquele momento. Em que eu olhei para trás, irmãos, e eu não estava servindo a ceia. Quando eu olhei para trás, várias nações, pessoas de todas as nações, num congresso falando sobre Deus e ministrando a ceia do Senhor. Eu disse assim comigo: Deus, isso aqui vai ser igual no céu. De todas as tribos, de todas as nações, pessoas irão, mas o Senhor vai estar presente. Irmãos, eu não conseguia sair do lugar. Eu não queria sair dali. Porque foi a vez que eu entendi o que é que Jesus tinha em mente. Quando ele disse que estava ansioso para participar da ceia naquele dia com seus discípulos. E essa é a minha tristeza quando você não entende isso. Quando nós participamos, irmãos, sem termos o mínimo de compreensão do que Deus está fazendo a partir desse momento. Aquele momento, irmãos, era um momento fantástico na vida de Jesus. Era um momento em que Jesus estava esperando para participar daquilo. Ele queria, com aquele momento, transmitir aos seus discípulos o que é que aquilo significava. Ele queria que os seus discípulos entendessem e abraçassem a enormidade daquele momento. E veja que ele não faz de última hora, ele prepara-se, ele manda na frente 2 dos seus amados para preparar, ele trabalha, o Espírito Santo de Deus está trabalhando esse momento.
para que aquele fosse o momento de Jesus Cristo com o colégio apostólico. Vai na frente. Não há correria. Não há comprar pão de última hora. Não há aquela correria no preparo, enquanto já chegaram, quando chegou lá, estava tudo pronto. Desejo intenso de Cristo em celebrar esse momento especial com seus discípulos. Lucas nos diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos inclinaram-se à mesa. E Jesus diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa. O tempo finalmente tinha chegado. Jesus estava agora com seus discípulos, e aquele momento que ele aguardava ansiosamente tinha chegado para ele. E o que é, irmãos, que fez desta Páscoa diferente das outras Páscoas? Jesus celebrava anualmente a Páscoa com seus discípulos. Nós encontramos esses relatos. Então o que tornou esse momento para Jesus tão especial ao ponto dele ansiosamente aguardá-lo? Por quê? A vontade de comer com os seus discípulos aquela Páscoa. A resposta para esta pergunta, irmãos, encontra-se no fato de que esta Páscoa nunca mais seria e jamais poderia ser repetida novamente. Nunca mais seria repetida. Jamais essa Páscoa, nesses moldes, seria repetido novamente. Os eventos que iriam se desdobrar naquela noite iriam mudar para sempre o significado atribuído à festa da Páscoa até aquele momento. Finalmente, mudaria o curso da história. Os passos que Jesus estava dando e levando o colégio apostólico a dar, iria gerar a paz duradoura, iria acabar de uma vez por todas com a tirania do pecado. Como o comentarista desse texto diz, os acontecimentos daquela noite foi o ponto de transição entre duas economias, entre duas realidades de Deus com o ser humano. Uma iria fechar-se e a outra iria abrir-se, executando desta maneira, majestosamente, o projeto de Deus para a salvação humana, até que a terra fosse transferida para o céu. O que eu desejo, irmãos, hoje à noite, é que aqueles que já têm a concepção do que isso significa, que recebam a renovação. Aqueles que ainda não têm, que renasça no seu coração uma paixão por esse momento tão especial na vida da igreja. E eu gostaria ainda, irmãos, que esse tempo fosse um tempo em que esta igreja considerasse como a maior, a mais alta
experiência cristã em comunidade. Que esse fosse um momento em que compromisso, seja ele qual for, não lhe impeça de estar aqui. Aqueles visitantes, traga-os. Esse eu tenho um compromisso especial, para uma celebração especial com o meu Salvador. Não apenas, irmãos, como um ponto doutrinário da Igreja Reformada. E às vezes, irmãos, nós estamos tão presos a esse ponto doutrinário, dos nossos posicionamentos doutrinários, que nós esquecemos o real significado desse momento para a vida da igreja, para a vida daqueles que são salvos, remidos no sangue do Cordeiro. Jesus ansiosamente desejava comer aquela refeição com seus discípulos. E tenho certeza que ele também deseja que o sentido real desse momento seja celebrado por mim e por você, porque esse é um momento especial. Esse é o momento em que minha alma celebra o dia em que o meu Salvador foi levantado numa cruz e ali eu fui redimido. Esse é um momento. É um momento singular para mim e para você. E eu quero observar algumas coisas, irmãos, importantes. Apenas duas verdades importantes a respeito do anelo de Jesus em celebrar essa ceia, em celebrar essa Páscoa naquela noite com seus discípulos. E a primeira verdade, irmãos, é essa que eu acabei de afirmar. Está ligada à morte de Cristo. Aí você vai falar assim para mim, isto é óbvio. Para mim e para você. Hoje. Que temos a história completa, mas isso não era um fato fácil de ser observado, fácil de ser apreendido, fácil de ser concebido, enquanto estava acontecendo. Os discípulos, embora tinham sido avisados disto, mas eles não tinham ainda percebido essa realidade. Por isso que Jesus, no verso 15, diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes de padecer, antes dos meus sofrimentos. Jesus disse muito claro agora aos seus discípulos que ele estava prestes a perecer, ele estava prestes a sofrer tudo que estava para ele naquele momento em que ele iria assumir o seu papel de Salvador do mundo. Jesus havia dito isto anteriormente, mas dessa vez, irmãos, o início dos seus sofrimentos estava a apenas algumas horas de distância. Pense nisso. Aquele momento de Jesus era um momento que estava a algumas horas do desenrolar de todo o processo, de todo o ato salvífico de Deus no mundo através do seu Filho. Jesus também quis dizer aos seus discípulos que aquela seria a última vez que ele iria compartilhar a Páscoa com eles. Assim ele diz no verso 16, eu não vou comer de novo com vocês,
No verso 18 ele diz: eu não vou beber novamente com vocês. Depois daquela noite, irmãos, o relacionamento deles, Jesus Cristo e seus discípulos, seria alterado para sempre. Para sempre. Eles nunca mais poderiam voltar para o modo como as coisas eram. O velho estava passando e o novo estava começando. Uma porta de uma antiga aliança estava fechando, estava se abrindo a nova aliança no sangue do Cordeiro. Nunca mais o colégio apostólico sentara para celebrar a ceia do Senhor depois dessa noite. Jesus queria que os seus discípulos entendessem isso. Nós sabemos disso onde? João capítulo 13. Que Jesus estava ciente de tudo que iria acontecer com ele nas horas que se seguiam a esta ceia, que estava à frente. E ele disse isso aos seus discípulos, que estava ansiosamente desejoso para aquele momento. Por quê? Porque ele estava ansioso em celebrar esse evento. Porque ele sabia que a conclusão final daquela noite seria traição, prisão, negação, um julgamento ilegal, injusto, que ele iria sofrer todo tipo de humilhação, que ele iria ser pregado na cruz, seria zombado, espancado. Aí você pergunta, será que ele estava ansioso por isso? Jesus estava ansioso para comemorar aquela Páscoa com seus discípulos. É porque ele queria viver aquela noite. Porque aquela noite era o grande evento da sua vida. Ele queria reunir aqueles que haviam caminhado com ele, aqueles que estavam todo o tempo caminhando com ele, ministrando com ele. Ele queria ver aquele momento e apontar para aquela igreja que ali estava, que ele estava fazendo aquele momento, mas o olho dele estava na eternidade. E esse é o grande ponto, irmãos, desse momento. Jesus entendeu que aquele momento era um momento da sua vida. Jesus entendeu que aquele momento era um momento que iria ecoar durante milênios. E que fora para aquele momento que ele deixara a eternidade sem limites. Como um santo atemporal. E entrou nas limitações do espaço e do tempo. No meu e no seu mundo pecador. A razão por que Jesus poderia estar ansioso sobre a comemoração desta refeição da Páscoa com seus discípulos era que ele estava olhando para o corredor do tempo e vendo que o que esta noite traria. Jesus estava, na linguagem do escritor de Hebreus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra
do trono de Deus. Todas as implicações dos seus sofrimentos eram reais para Jesus Cristo naquela noite. Tudo o que ele disse aos seus discípulos foi simplesmente: esta noite eu aguardava com meu coração ansioso. O Senhor queria estar com eles. O Senhor desejava estar com eles. E eu fico pensando, irmãos, o que passou pelo coração de Jesus quando ele fez isso? Eu vou julgar por mim. E claro que é bem lá atrás o coração de Jesus, é bem na minha frente, eu estou bem lá atrás. Mas quando eu quero estar com uma pessoa, e no momento que eu estou com essa pessoa, a quem eu amo, a quem eu considero, aquele estar com ela, significa que eu estou dizendo para ela um punhado de coisas. Eu pensei aqui algumas coisas que Jesus poderia estar dizendo para estes discípulos. A primeira e a mais óbvia: eu queria estar com vocês aqui, que bom é estar aqui com vocês. Às vezes, irmãos, nós falamos isto como um marketing. Mas Jesus estava dizendo para eles que aquele momento, aquele local especial, reservado, preparado, que aquele momento era um momento que ele aguardava ansiosamente para sentar com eles à mesa. Talvez Jesus dissesse assim: eu quero que vocês saibam que eu amo muito vocês. Eu quero que vocês saibam que eu sou profundamente grato a Deus por ter tido vocês participando da minha vida. Como foi bom podermos caminhar e dizermos às pessoas as maravilhosas revelações de Deus, o meu Pai. Eu quero que vocês saibam que vocês são muito, mas muito especiais para mim e para o meu Pai. Eu sinto muito, mas eu tenho que deixá-los. Em breve eu vou deixá-los. Eu quero dizer para vocês que isso já estava desde sempre. E é para isso que eu deixei a casa do meu pai. É para fazer o que eu vou fazer a partir de daqui a alguns minutos. Mas aí, irmãos, Jesus pode ter dito assim: mas o que importa tudo isso? Isso vai ser daqui a pouco. Nós temos este momento. Nós temos este momento com Jesus. Jesus aproveitou todo aquele momento. Comentarista Kent Hughes diz o seguinte, comentando esse texto de Lucas: Jesus ia recusar a realidade da cruz, mas ele não recusou esse momento de estar com seus discípulos. Porque lá no Gólgota ele pede substituto. Mas esse momento foi um momento que Jesus construiu, auxiliado pelo Espírito Santo e os seus discípulos,
para estar com seus discípulos. Mas esse momento, irmãos, é um momento que traz as promessas mais significativas para este momento. Mas antes de falarmos dessa promessa de uma grande ceia futura e gloriosa, eu queria falar sobre promessa. Nós somos experientes em promessas. Eu já tive a alegria de se ter uma promessa cumprida, e vocês também. Mas eu já curti inúmeras vezes na vida de ter uma promessa quebrada. De pessoas terem prometido a mim alguma coisa e não fez. Promessa pode ser definida como um compromisso solene de exercer ou conceder alguma coisa específica a alguém. A promessa é essencialmente uma série de palavras que expressam a intenção de conceder algo ou algum tipo de favor àquele que é o receptor da promessa. Enquanto podemos elaborar uma série de condições que cercam as promessas, há duas invariáveis sobre as quais todas as promessas são dependentes e sem as quais nenhuma promessa pode ser cumprida. A primeira, o caráter do que faz a promessa. A primeira invariável sobre a qual repousa toda a promessa é o caráter daquele que faz a promessa. E por caráter, irmãos, eu quero dizer, eu me refiro à integridade, à fidelidade, à veracidade do que faz a promessa. E a pergunta é, será que o que faz a promessa possui as qualificações de caráter necessárias para realizar a promessa que está fazendo ou que está sendo feita? No caso de Jesus, que está nos fazendo a promessa, e que fez a promessa aos seus discípulos, Ele é Deus. E Ele possui todas as qualificações do caráter de Deus. E podemos afirmar que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos diz que Deus é aquele que não pode mentir. Ele não pode mentir. É contrário à sua natureza. Mesmo que Ele quisesse, Ele não pode mentir. E o escritor de Hebreus mais uma vez diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. No livro do Apocalipse, Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. Eu poderia citar inúmeros textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, sobre o caráter de Deus e o caráter de Jesus. A segunda invariável sobre a qual repousa toda a promessa é a capacidade daquele que faz a promessa em realizá-la. Por capacidade eu estou me referindo aos recursos, a força, o tempo, o conhecimento necessário para que a promessa seja cumprida. O proponente da promessa tem que ter a capacidade
de cumprir aquilo que está prometendo que será feito. No nosso caso, Jesus tem a capacidade de fazer valer as suas promessas em todo o tempo. Uma vez que Jesus é Deus, Ele possui toda a capacidade de Deus. Somos informados pelas Escrituras que Deus não tem limites em seus recursos. Que Deus não tem limites em seu tempo. Que Deus não tem limite em seu conhecimento. O Antigo e o Novo Testamento afirmam que tudo na terra pertence a Deus. Então Ele tem todos os recursos. Eu gosto, irmãos, quando eu me lembro de que Pedro nos lembra de que há todavia uma coisa que nós não devemos esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o Senhor também tem tempo. Isaías nos alerta no capítulo 40, dizendo o seguinte: não sabeis e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não se cansa. E o seu entendimento é pleno de todas as coisas. Então, que promessas específicas Jesus faz nesta Páscoa? Única, nesse momento fantástico de Jesus com os seus discípulos. Estas promessas, aliás, esta promessa tem 2 aspectos. O primeiro aspecto da promessa que Ele faz aos seus discípulos é que Ele vai celebrar a ceia com os seus discípulos outra vez no futuro. Irmãos, eu aguardo isto com toda a anelo do meu coração. Não vai precisar disso aqui. Mas eu tenho a impressão que as palavras que nós temos hoje não podem expressar a gloriosa ceia celebrada pelo Cordeiro. Não há nenhuma palavra que possa expressar isso. Ele afirma: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E ainda, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Seu coração, irmãos, coração de Jesus, se dilatou com o pensamento da próxima vez que Ele estaria novamente celebrando a ceia. Que aquele momento lá na frente ultrapassaria a sua própria história, da sua encarnação aqui e agora. O coração de Jesus
viajou para além do sofrimento, da morte, com uma perspectiva de reunir-se de novo, no momento festivo lá, mas lá na frente. Estas alegrias antecipadas o sustentaram nesta hora crucial. E o centro daquela alegria é que os seus redimidos sentarão com ele à mesa novamente. Você já considerou isso? Todas as vezes que eu celebro a ceia, essa é a minha perspectiva. Naquele dia glorioso, eu não vou ser o celebrante da ceia. O Cordeiro de Deus vai estar presente. É isso que enche o meu coração todas as vezes. Jesus estava olhando para a frente com a grande expectativa para esse magnífico banquete descrito em Apocalipse 19. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou-se. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O segundo aspecto da promessa de Jesus aos seus discípulos é que eles vão juntar-se a Ele em seu reino eterno. Que promessa fantástica! Eu não serei um convidado, irmãos, apenas. Eu vou ficar lá por toda a eternidade, desfrutando da presença gloriosa desse Cordeiro que nós estamos celebrando hoje. Nunca mais Jesus seria separado dos seus discípulos. Nunca mais seremos separados uns dos outros. Nós estaremos para sempre juntos, por toda a eternidade. Jesus está dizendo-nos que nós nos tornaríamos, ou nós nos tornamos participantes plenos no seu reino eterno, que Ele está estabelecendo pelo seu sangue. A promessa, irmãos, de unirmos-nos a Cristo e ao seu reino eterno, envolve fazer parte dos novos céus e da nova terra. João também, num hino belíssimo, no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É isto, irmãos, que Jesus estava aguardando ansiosamente, quando ele ceiou com seus discípulos pela última vez. A promessa de unir-se a Cristo no seu reino eterno envolve também, irmãos, sermos aperfeiçoados e vivermos para sempre com Ele. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, disse-nos em Filipenses sobre isto: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando em mim e você, querido. E esse momento é o momento de pensarmos em todo esse trabalho. Aí Paulo vai um pouquinho à frente, quando ele escreve aos Coríntios dizendo: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. E Paulo encoraja a todos nós, dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E João não poderia terminar, irmãos, deixar de terminar, para mim e para você hoje, dizendo a seguinte palavra: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o pano de fundo, irmãos, para nós nessa noite. Sempre que celebramos a ceia do Senhor, devemos celebrá-la com os nossos olhos no que há de vir. Por isso que Paulo acrescenta: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o coração de Deus. Esse momento deve motivar-nos, irmãos, a irmos além de um ritual doutrinário. Para mim, esse é um momento fantástico.
eu tomo esse pão e esse cálice, e o meu coração está dizendo, Maranata. Porque mais glorioso do que esse momento vai ser as bodas do Cordeiro. E eu fui convidado, não como convidado para comer e ir embora. Eu fui convidado para participar da festa e ficar lá para toda a eternidade, desfrutando do Cordeiro. Por isso, irmãos, eu gostaria que você considerasse os 2 dias que nós celebramos a ceia do Senhor. Eu gostaria que o irmão Mané tivesse a preocupação de comprar mais bandejas. E que você estivesse participando com concepção do que isso é para a sua vida. Cada ceia que eu celebro, eu estou mais próximo daquela que eu aguardo. E que não é a de terceiro domingo do mês. É aquela que o Senhor Jesus Cristo vai celebrar. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos ouvir um hino especial pelo Ministério Koinonia, preparando-nos assim para a ceia do Senhor. Depois que o ministério terminar de cantar, eu convido os presbíteros presentes para ministrarmos a ceia do Senhor.